Graças a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 57 e o versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57 e 58. Olha, meus irmãos, eu já ministro aula das 13 epístolas de Paulo, as epístolas paulinas. Isso já faz só dessa matéria, acho que uns 14 anos. E as cartas paulinas, elas me chamam muito a atenção pela humanidade em que os coríntios viviam. Viviam na Grécia, uma cidade portuária, sem compromisso várias vezes, por ser um lugar de passagem. E a cidade era tão promíscua, que o termo corintiano se tornou um termo repreensivo, para você ter uma ideia. Quando uma mãe queria corrigir a sua filha, em outra cidade, de um outro lugar, quando ela queria corrigir a sua filha, ela dizia para a menina: não seja corintiana. Ó, quem é corintiano não fique bravo comigo, mas isso é história, é verdade. Porque a cidade Corinta, na Grécia, ela se tornou um símbolo de lugar de promiscuidade, para você ter uma ideia. Então, isso estava dentro do centro da igreja, e o pior, na liderança da igreja, às vezes. Paulo, quando escreveu 1 Coríntios, a gente perdeu as cartas. 1 Coríntios, na verdade, é 2 Coríntios. E 2 Coríntios, na verdade, é 3 Coríntios, para você ter uma ideia. Paulo escreveu várias cartas, mas o que o Senhor aprovou está registrado até nós, são essas que nós temos. Capítulo 5 vai falar: em outra carta que vos escrevi, para você ter uma ideia. A cidade de Corinto era uma igreja em que Paulo ficou 18 meses. Paulo amou naturalmente esse lugar. Ali foram levantados presbíteros, pastores, mestres. Ali se formou uma igreja sólida, mas os problemas cotidianos levaram a se corresponder com Paulo através dessas cartas. E o que nós temos aqui é um pouquinho dela. 1 Coríntios vai falar principalmente sobre comunhão da igreja, sobre o ritmo, sobre caminhar juntos. Mas, embora esse não é o tema de hoje da mensagem. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58, só passei algumas curiosidades para vocês. Diz assim a minha tradução: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Assente-se, por favor. Quem é que dá vitória para você? Vou fazer a pergunta de novo. Quem é que dá vitória para mim e para você? Não. Você leu o texto ou não? É Deus através de Jesus. Deus Pai através de Jesus. Primeiro ponto, presta atenção. Deus Pai, através de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, nos dá a vitória. Jesus, ele é o canal, é o acesso de Deus Pai para nos dar cada vitória, cada avanço, cada conquista. Então a vitória vem de Deus Pai. A vitória não vem das coisas. Se eu tivesse um carro, eu já. Se eu tivesse já, eu já. Se eu tivesse, a vitória não vem através dos bens. A vitória não vem através das pessoas. A vitória não vem através das habilidades. Se você está vivo, é porque Deus está te abençoando, não tenha dúvida. Se você tem alguma conquista, é porque Deus te deu. Deus usou alguém. Deus abriu portas. Tudo se centraliza em Deus, porque a vitória só vem dele, através de Jesus. E ele nos dá a vitória através de Cristo, nunca esqueça disso. A vitória, ela não vem através da fama. Tem algumas pessoas que acham que é através da fama. Ah, se eu fosse famoso. Se ela fosse através da fama, né, se a vitória fosse através da fama, Elvis Presley não tinha morrido de tanto medicamento que eles tinham no corpo. Eu amo estudar biografias, Elvis Presley, ele tinha remédio para dormir e medicamento para ficar acordado.
Ele morreu com 44 anos, se eu não me engano, sentado no vaso sanitário. E o que tinha na barriga dele era argila. Pelo efeito da quantidade de medicamentos. Ele andava com 8 receitas, um para cada estado onde ele ia. Para você ter uma ideia. Então, se a vitória viesse através da fama, ele não tinha morrido desse jeito. Se a vitória viesse através do dinheiro, Michael Jackson, ele não tinha morrido de tanto tomar remédio para dormir. Se a vitória viesse através do casamento, a vitória veio através do casamento. Se a vitória viesse através do casamento, Fábio Júnior não tinha casado 7 vezes. É um mega vitorioso. E a Gretchen? Eu já perdi as contas. A Gretchen é recordista, né? A vitória veio através da beleza, pastor. Essa vitória veio através da beleza? Por que o Fábio Assunção fez o que fez e virou o que virou? Olha, ele se tornou um exemplo de superação, sim. Isso é muito importante. Deus abençoe que ele permaneça de pé. Fico muito feliz por ele. Mas só quem já foi viciado em algum tipo de droga química sabe como é difícil sair. As recaídas é todo dia. Se a vitória viesse através do dinheiro, não teria rico tendo filho se matando aí, ou matando o pai. Olha lá aquela Suzane. Como é que é o sobrenome dela? Olha só, esse nome mesmo. Se falar 3 vezes esse nome, é batizado. Sai sapateando aqui. Meu irmão. A vitória não vem através de um carrão. Senão, quem tem carrão seria muito bem casado. A vitória, ela vem através de Jesus. E se você quer ter vitória, você precisa receber Jesus como o Senhor e Salvador na vida e servir a Jesus e a sua obra. Porque Ele é um instrumento de Deus Pai nas nossas vidas para que haja vitória. Você lembra daquele hino? Eu estava escutando na minha sala ali, até o pessoal que chegou ali percebeu o pó em cima da mesa. Não, era o hino que estava tocando, né? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem mora. Não lembra desse hino? Só os mais velhos testamento vou lembrar aqui. Só esses. Quem canta isso é Luiz de Carvalho, para você ter uma ideia. Luiz de Carvalho foi ele que escreveu o hino que Paulo e Silas cantaram da prisão, para você ter uma ideia. É brincadeira. Diz que quando Deus falou que haja luz, foi ele que puxou a fiação. Brincadeira, essa é antiga. Então, se eu tenho Jesus, então eu preciso encontrar nele o caminho para a vitória. Porque a vitória vem. E vem através de quem? Através de Jesus. Agora, muita gente conhece esse versículo, muita gente recita esse versículo e parece que isso na cabeça de alguns libera uma energia. Vou ficar recitando esse versículo para poder ter vitória. Alguns fazem dele como se fosse um mantra. Ficam repetindo como se isso... Não, eu tenho algo positivo, quero que isso penetre na minha mente. Fica isso, e fica isso. Igual aqueles hinos gospel que é uma verdadeira lavagem cerebral. Fica aquela repetição e o camarada fica lá. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Pelo amor de Deus. Então, ele tem Deus, mas não tem vitória. Tem Jesus, mas não tem vitória. Está sempre para baixo. Sempre triste, sempre desanimado, sempre angustiado, sempre reclamando, vive dando explicações de cobrança que recebe, e as coisas não vão, apesar de ter Deus Pai e Jesus. Por quê, pastor? Porque não basta ficar recitando o versículo. Aqui diz, graças a Deus que nos dá a vitória através de Jesus. Portanto, essa palavra em português é um advérbio de ligação. Isso está ligando o versículo, graças a Deus que nos dá a vitória, ao que vem depois, a uma consideração. Eu vou te dar um exemplo, um advérbio de ligação. A mulher ganha um marido calada. Portanto, vigia o que você vai falar, vigia como que você vai fazer. Marido, ame a sua esposa. Portanto, lembra do aniversário dela, traz um presentinho, veja que chocolate que ela gosta. Você não vai trazer sempre aquele guarda-chuvinho sebento, toda vez. Aí você não gosta dela. Aí você está fazendo gambiarra no casamento, pelo amor de Deus.
Aquilo é uma frustração. Então, porque se não amar, vai dar errado. Então, quem deve é escravo de quem ele deve. Portanto, para de fazer contas sem calcular o pagamento. Meu irmão, você entendeu a palavra portanto? Então, graças a Deus que nos dá a vitória através de Cristo Jesus. Portanto, sede firmes. É o que está escrito. A vitória vem através de Jesus. Portanto, ó a condição. Sede firmes, é o segundo ponto. Seja firme. Sabe por que tem gente que não tem vitória? Que não é firme, é mole. É cana, quebra fácil. Tem gente que qualquer coisinha, não volta mais para a igreja. Tem gente que qualquer coisinha, eu não aguento mais essa casa. Para mim já deu o suficiente. 2 semanas casado. Já viu isso aí? Eu conheci um casal que hoje eles já tem uns 30 e tantos anos de casado, mas ela queria separar do marido na primeira semana de casamento por causa de flatulência. Não aguentou. O marido até falou assim: você vai no juiz dizer que você quer separar de mim por causa de flatulência? Não. Que casamento que é esse? Pastor, eu vou embora da igreja, porque aqui o povo parece meio diferente a mim, não me cumprimentaram nem na porta. Pastor, eu arrumei as cadeiras da igreja e ninguém falou obrigado para mim. Ninguém falou obrigado. Pastor, meu marido não me dá bola. Aí não é firme. Pastor, meu irmão, Deus dá a vitória, mas você, para ter vitória, precisa de uma coisa, você precisa ser firme. Porque se o vento soprar, seja firme. Se ficar desempregado, seja firme. Se o teu marido não é crente, seja firme. O que é aquilo o que é firme? É aquilo que é inabalável, é constante. Conhece alguém que é inconstante? Agora quero, agora não quero. Agora quero entrar no diaconato, agora não quero mais. Agora quero entrar no ministério infantil, agora não quero mais. Agora quero estar no louvor, agora não quero mais. Agora vou para a igreja, estou firme, aleluia, glória. Joga tudo fora lá de casa que não presta. Agora, ai meu Deus, por que eu joguei? Está fazendo tanta falta. Quer tudo, daqui a pouco não quer. É uma pessoa inconstante. O que é uma pessoa firme? É uma pessoa estável, sólida, que não treme, não vacila, que tem prazo fixo. Isso é ser firme. A maioria não tem vitória, porque qualquer coisinha, a primeira coisa que abandona é o ritmo de fé. É a casa de Deus, é o ministério. Acho que está perdendo tempo. E é justamente o contrário. É o contrário. Qualquer coisinha é motivo de ir embora. Você já viu, meu irmão, você já viu um corintiano virar palmeirense ou não? Olha, pode até acontecer um milagre desse daí. Já viu um palmeirense virar corintiano? Não sei. Pode se fazer para ganhar alguma coisa. Eu lembro que o Corinthians ficou 22 anos sem ser campeão. E a turma no estádio ficava gritando lá: fiel, não sei como é que é. Eu até me recuso a cantar isso. Para quem não sabe, eu sou corintiano. Não, sou palmeirense. Não seja corintiazomai, né? Não seja corintiano, menino. Por quê? Porque a torcida ficava gritando fiel. Porque são firmes. Viajaram para o Japão, tem cara que pediu a conta do serviço. Agora, se ele tiver um problema com o Corinthians, ele vai continuar sendo corintiano. O Corinthians caiu, foi para a segunda divisão, vai continuar a ser corintiano. Né? Tem até o estádio Lava Jato, vai continuar a ser corintiano. Né? Se for para a segunda, continua sendo. Mas se a mulher virar de segunda, já larga ela. Se o marido virar de segunda, já larga ele. E se a igreja fizer qualquer coisinha, ele vai embora. Ela vai embora. Porque ama mais o Corinthians do que Jesus. Ama mais o Palmeiras do que Jesus. Ama mais os times do que a família. E aí, meu irmão, você é uma pessoa firme? Olha só, um homem de pé, ele tem que ter postura, ele tem que ter confiança. Uma pessoa, imagine só se você vai fazer,
Se você vai fazer uma consulta, uma cirurgia, eu quando fui retirar minha vesícula, ela tinha um pólipo ali, um tumor, e tinha pedra também. Daí não prestava mais a vesícula também. Daí eu conversei com o médico, ele falou, ó, ou você faz cirurgia agora, ou você vai fazer quando a crise vier. Só que se a pedra sair, ela é grande, difícil sair, ela vai para o teu pâncreas, pode dar uma pancreatite, você pode morrer. Não é? O tumor, não sei o que pode virar, bababá, aquela coisa. Mas ainda assim, eu fui conversar com outro médico. E conversei com mais um médico. E conversei com um quarto médico, amigo meu, cirurgião. Foi ele que fez cirurgia em mim. Mas imagine se você chega no médico. Ah, eu não sei se pode dar certo. Eu só fiz cirurgia poucas vezes. Imagine se... Pô, você acha que vai deixar o cara te abrir desse jeito? Hã? E se você vai num mecânico? E um mecânico, então, sabe, é que eu sou mecânico, mas eu não sei muito assim. Vai que eu arrumo o teu carro e dá problema depois. Aí chega um pregador e fala, irmão, eu vou trazer aqui, mas eu não sou pregador, tá? Então sai daí! Pelo amor de Deus! Você não acredita que Jesus te usa? Vai orar por alguém? Senhor, estou colocando a mão, tá, pai? Mas eu não sei, ó. Tá? Se o senhor quisesse o curso, se não quisesse, o senhor não cura. Tá bom? Só não deixa manifestar nada, senão o demônio cagueta todo qualquer pecado. Meu irmão, que confiança é essa? Seja firme! Pelo amor de Deus! Tem um livro, é de um casal de pastores americanos, sobre o nome deles é Braslavnana, não sei falar inglês. Porcos na Sala. E é bem interessante a forma como esse casal, com um ministério específico de libertação, eles trabalham com isso. Eu não sei nem se estão vivos mais. Eu li esse livro umas 4 vezes. E é bem interessante, o nome do livro é Porcos na Sala, porque ele fala, se um porco entra na tua sala, ele vai condicionar o ambiente a ele. Ele vai urinar, ele vai deitar em cima, ele vai defecar, ele vai deitar em cima, ele vai ficar fuçando, ele vai mastigar algumas coisas, e daqui a pouco aquilo está inconvivível para qualquer um, menos para o porco. O que você tem que fazer? Você tem que chegar lá e falar, porquinho querido, sai daqui, não tem como. Senhor, por favor, não tem... Não! Pega um cabo de vassoura e toca ele. Seja firme. Como que você vai expulsar demônio? Vai querer ficar negociando? Eu já vi gente que foi expulsar demônio e falou assim, não, nela não, em mim. Eu amo ela. Que isso? Eu já vi isso, não foi uma vez só. Misericórdia. Seja firme. A vitória vem, mas para quem é firme. Ah, pastor, mas nós estamos num aperto, nós estamos numa crise, pastor. Seja firme. Ué, pergunta para as pessoas aí que tem cabeça branca na igreja. A irmã Alice está com 78, irmã Alice? 78. Mas teu cabelo não está branco. É brincadeira. Ela brinca, por causa da tinta, então tá bom, então. Né? O irmão Diniz também está com cabelo grisalho, né, irmão Diniz? Está branqueando cada vez mais. Tem mais gente aqui, né, que está de boa. A irmã Ana também está com uns grisalhos legal. Eu acho bonito. Tá? Tem gente que está morrendo de medo de eu falar alguma coisa. Mas eu falei com uma pessoa bem resolvida. Mas olha só, pergunta para essas pessoas aí se elas já passaram aperto na vida para você ver. Meu irmão, né, Pilo? Osmair? Vocês já passaram por aperto na vida. Meu irmão, esse Brasil já teve cruzado novo, real, cruzeiro novo, réis. Meu irmão, já houve momento que a gente não tinha papel higiênico, usava sabugo. Quem aqui já tomou banho de mina d'água? Tem que falar mina d'água, porque alguns têm que especificar bem. Eu já tomei, algumas vezes, em sítio no interior, tomei banho de mina d'água. Banho de mangueira eu fiquei 5 anos tomando, quando era criança. 5 anos. Aí, ó. Quantos aqui chegaram a morar numa casa que não tinha luz elétrica? Olha lá, 1, 2, 3, 1000 pessoas já, pastor Jandir. Não, alguns eram porque não pagaram. Mas algumas pessoas de idade, na época do lampião, era diferente. Tinha luz, só não estava ligada. Tinha fiação, né? Meu irmão, aí, olha aí, ó, tá todo mundo vivo, gordo alguns, estão bem, superou, e vamos continuar superando, porque Deus nos dá vitória através de Jesus.
Agora deixa que vai acabar o mundo. Ai, meu Deus, você viu quando aconteceu a pandemia ano passado? Todo mundo queria morrer limpinho. Acabaram com o estoque do supermercado de papel higiênico. Está entendendo? Poxa, então, primeira coisa, você quer ter vitória? Seja firme. Mas é muito difícil, pastor, se relacionar com as pessoas, sabe? As pessoas. Você é um ser sociável. Se você não se associa, você está choramingando. Você está mimoso demais, dengoso demais. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão. Seja mais firme. Dê mais valor a esse relacionamento, à liberdade que nós temos. Olha o que está acontecendo no Afeganistão. Não é? Poxa vida. Terceiro ponto aqui. Sede firmes, como ele escreveu ali, e inabalável. Há pessoas que não vencem porque qualquer coisa abala. Pastor, está difícil esse negócio de ideologia de gênero. Pastor, está difícil esse negócio das crianças que estão tentando fazer. Aonde que nós vamos parar com esse negócio, pastor? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O amor de muitos vai esfriar, pastor. A Bíblia diz. Então, eu não posso esperar nada. Tudo vai piorar. Não adianta. Pastor, pelo amor de Deus. Pastor, é um monte de gente caindo. É um monte de gente abandonando a fé. Igual antigamente. Zino, tudo. Hoje em dia nada tem mais graça. Meu irmão, você não pode ser tão atingível desse jeito. Tão desanimado desse jeito. Talvez você não ora. Olha o pastor Jurandir. 76 anos, né, pastor? Mais ou menos, né? Foi registrado uns 15 anos depois. 76 anos. Você vai conversar com ele. E vou continuar. E não vou desistir. Né? Crende o índio, como ele diz. E continua firme, se conversa com ele. E a esposa está vindo, pastor? Está vindo de Marrocos, montado num camelo. E esfrega a mão. Na expectativa. Agora você encontra gente de 18 anos, de 20 anos. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei. Eu acho que é o meu cabelo, o meu topete que não fica direito. Né? Olha lá, aquela menina parece que me olhou com um olhar de desprezo. Eu acho que eu nunca vou casar. Tem 16 anos de idade. Meu irmão, seja inabalável. Notícia ruim vem. Às vezes você leva um baque mesmo. Leva um baque. Olha, meu pai de criação, eu admiro ele, minha mãe. Morreu o irmão dele, morreu o pai, morreu a mãe, morreu o cachorro. Era bem apegado. Ele e minha mãe ficam abatidos. Eu sei que meu pai ele vai lá e manda mensagem para mim quando ele está um tanto abatido. A gente conversa, sabe? Mas sempre quando eu estava meio de frescura, ele falava para mim, fazer o quê? Fazer o quê? Tem que continuar, bola para frente, avante, tem que resolver. Aquele jeito dele, a vida é assim mesmo. Ele fala assim, a vida é assim mesmo. Eu nem mando mensagem mais se estiver assim. Se mandar mensagem para minha mãe fala, ai filho, a mãe tem tanta dó de você. E o pai já fala, fazer o quê? Bola para frente. Mas a vida é assim. A vida é desse jeito. Irmão, você não pode ser tão Maria Mole e tão abalável com as notícias desse jeito. Pô, aconteceu um negócio lá no Oriente. Pastor, eu estou tão triste, não vou trabalhar amanhã. Eu não vou trabalhar amanhã. Meu irmão, seja inabalável. Pode o diabo querer se levantar. O poder de Deus é maior, é incomparável. Pode querer ficar nesses dias de modinha que está acontecendo, a Globo pode inventar o que quiser. Nada pode destruir a igreja de Jesus. Nada. Nada. A perseguição aconteceu desde o início da igreja. Desde o início. E a igreja só cresceu. Porque isso é um princípio de uma promessa divina. Perseguiu, ficou difícil. É agora que crescemos. É agora que a gente vai orar mais. É agora que a gente vai buscar mais. É agora que a gente vai testemunhar mais. Ficamos inabaláveis. Você está entendendo? Sabe o que significa inabalável pelo dicionário? Inquebrantável, seguro, decidido, garantido, confiável, leal. É aquilo que não pode ser batido, que não pode ser vencido, que não pode ser chacoalhado. Meu irmão, seja inabalável. Fique firme.
porque Deus pode mais. Algumas pessoas se concentram demais em outras pessoas e se esquecem de Deus. É Deus que coloca a bênção na vida de outras, Deus que usa o coração de outras pessoas, Deus pode fazer outras pessoas aparecer, Deus pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, Deus pode fazer, assim como Deus pode permitir a aprovação na nossa vida, Deus pode corrigir, Deus pode nos corrigir, Deus pode nos educar, porque está se preocupando com a vida eterna. E às vezes a gente fica, porque o irmão, porque a situação, porque vou abandonar tudo. Seja inabalável. Porque você é árvore plantada em Deus na igreja. E nem vento ou tempestade pode te arrancar, porque você está inabalável. Por que há pessoas que não têm vitória? Por que tem pessoas que adiam a vitória sobre a vida? Porque qualquer coisinha quer chutar tudo para o alto. Meu irmão, o guarda de Israel não dorme, como diz o Salmo. Não tosqueneja, isso é, ele não dá aquela pescada. Ele é minha sombra, Ele está à minha direita, Ele não me larga de jeito nenhum, Ele é a melhor companhia, eu ando de carro, eu vou falando com Ele, né? Várias vezes as pessoas vão mandando mensagem, pedindo oração, pastor, eu estou assim, pastor, eu estou desse jeito, eu tenho que me reservar às vezes, o Senhor derrama graça sobre essa pessoa, intervém, mas é o dia assim, falando, porque Ele é a melhor companhia. Pode ser qual notícia que for, você sente o impacto, mas você permanece ali. É como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você acha que ele não sente o tremor de um terremoto? Sente, mas permanece ali. Nós sabemos em quem nós temos crido, Deus é todo poderoso. Aqui na terra sempre há uma coisa mais forte que a outra. É verdade. Um animal pode ser mais forte que o outro, né? A pedra pode ser dura, mas o homem pode quebrar a pedra, a marreta pode quebrar a pedra, tudo pode ser. O homem pode ser o mais forte de tudo, pode construir bomba, mas o homem não é mais forte do que a morte. Mas Deus é todo poderoso, só Ele tem o poder de vencer a morte. E Ele nos dá a graça da vida eterna. Quarto ponto, você tem que ser firme, você tem que ser inabalável e sempre, como diz ali, abundantes. Seja abundante. O que é isso, pastor? É aquela pessoa que produz em quantidade. Aquele que é copioso, que tem em si o poder de muito produzir. Aquele que não é estéril. Aquele que desperta e envolve a capacidade de produzir. Aquele que gera, aquele que concebe. Porque, sabe, porque há um monte de pessoas na igreja que não têm vitória. Até crê em Deus, até crê em Jesus, mas não é abundante. Um dia vem no culto, outro dia não quer saber de vir, não sei, um dia ora, outro dia não. Um dia canta, outro dia não estou com humor, Deus não merece, não estou animado. Deus, eu quero que o Senhor veja minha tristeza. O Senhor precisa ver a minha tristeza agora, precisa ver. Um mês devolve dízimo, o outro não. Um dia trata o cônjuge bem, o outro não. Um dia conhece a Bíblia, o outro não. Meu irmão, o que tem vitória é quem conhece as Escrituras. Porque conhecimento nos dá autoridade. Você precisa de um advogado? Aliás, você precisa de um advogado, isso? Ele estudou, ele conhece sobre leis e o ligamento dessas leis. Então, ele se tornou uma autoridade no assunto. Você quer saber consertar um carro, ou uma elétrica do carro? Você, naturalmente, vai procurar um especialista. Essa pessoa se tornou autoridade sobre isso. Tá? Você quer ter autoridade espiritual, meu irmão? Você precisa conhecer isso. E começa a conhecer através das Escrituras, porque elas são o início dos nossos olhos no espiritual. Elas vão trabalhar no nosso entendimento. Você vai compreender o que está acontecendo através da palavra de Deus. Então, outro dia eu estava na cama, sentado, pensando como ter sabedoria para resolver uma série de coisas. A família saiu para trabalhar, todo mundo, e eu acordei, eu já ia sair, sentei na cama, aí de repente veio uma voz no meu ouvido: você não precisa esquentar a cabeça com tudo. Não precisa esquentar a cabeça com tudo isso. As
pessoas que você espera nem te dão tanto valor, nem te dão valor assim. Tira a sua vida agora. Naquela mesma hora, eu pensei assim, é você, diabo. É você, diabo. E eu repreendi ele. E naquela mesma noite, eu soube depois, na noite, que aquele demônio havia se apresentado para o meu filho mais velho. A minha esposa ficou inquieta de madrugada, levantou, porque escutou um barulho, e a toalha ele queria enrolar a toalha para se enforcar lá em casa. Foi uma época bem difícil para a gente, porque muito ataque, pessoas estavam jogando feitiço dentro do nosso terreno, muita calúnia. Já que eu não consigo derrubar, eu vou caluniar, eu vou tentar trazer aperto financeiro, vou tentar frear, vou tentar fazer um monte de coisa. E às vezes você não entende por que algumas pessoas estão onde estão. Porque aprenderam a ser firmes, inabaláveis. Qual que é a terceira coisa que eu falei mesmo? Que é quarta, aliás? Aprender a ser abundante. E nesse período nós continuamos batizando pessoas, ganhando pessoas para Jesus, pregando a palavra de Deus e tendo atenção em casa, da forma como nós poderíamos. Foi uma época que vários pastores cometeram suicídio também. Meu irmão, olha o conselho do capeta. Mas conhecendo a palavra de Deus, você sabe reconhecer que voz que fala com você. Repreenda na hora. Portanto, meu irmão, ser abundante é aquele que está ligado com Deus todo o dia, que ora todo o dia, que vem aos cultos mais vezes do que só no domingo, porque é uma pessoa abundante. É aquele que vai tocar um instrumento, mas aprende a tocar mais um. É aquele que faz de tudo para estar. É aquele que não tem problema. Pastor, eu lembro quando cheguei para o meu pastor na época, eu falei assim, pastor, eu vejo que não tem ninguém que fique na porta. O senhor me autoriza a ficar na porta? Mas não só eu fiquei na porta. Eu falei, pastor, o senhor me permite chamar fulano e ciclano? Uma das pessoas era a Ângela, a esposa do Jackson. E membravam com a gente. Eu falei, você não quer entrar? Eu vou formar um diaconato da igreja. Elaboramos uniforme e tudo mais. Eu fiquei responsável pelo diaconato porque não tinha ninguém. Eu ganhei muito beijo de bêbado na porta. Eu orei por tanto bêbado, porque era na Rua Pompeia. E ali, meu irmão, é canal. Ali é um caminho de Emaús, né? Para alguns ali. Olha só. Tinha uns que eu já andava com a camisa já meio esperto já. Eu usava umas camisas bege, claro, tinha uns que limpavam a boca aqui assim, né? Ah, você, meu piá! Pegava, abraçava, beijava ali, já estava meio protegido ali. Mas, você está entendendo? Não só eu faço, mas eu multiplico. É isso que eu estou falando. Não só você faz, mas você multiplica. Não só eu oro, mas eu envolvo pessoas para orar. Não só eu aprendo, mas eu envolvo pessoas para aprender. Seja abundante, não só eu oferto, mas eu envolvo pessoas para ofertar. Seja abundante, meu irmão, e você vai ter vitória, você vai avançar. É verdade, é verdade. Mas, meu irmão, é um dia após o outro. Sempre uma pessoa que vai caminhando com Deus assim, eu sempre digo isso, estou falando isso em alguns cultos repetidos, você sempre vai ter uma disposição em melhorar, em servir. Você sempre vai ter um motivo para ser alegre. Você sempre vai ter um motivo para vibrar, para ser feliz declaradamente. Eu li esses tempos atrás, eu estava conversando hoje com o Jefferson, né, sobre riqueza. E eu lembrei de um dos livros que eu li do Mike Murdock, que ele disse bem assim, sabe o que é ser rico? Ser rico é ter muito daquilo que você ama. Isso é ser rico. E algumas pessoas estão confundindo. Quando eu trabalhava no hospital, e eu que fazia a declaração de óbito, eles recebiam, os familiares recebiam a notícia através do médico, do assistente social, do enfermeiro, e depois desciam para mim ali, abalados. E eu tinha que orientá-los sobre a burocracia e preveni-los da máfia funerária que existia na época. Várias vezes. E uma vez me chamou a atenção, várias vezes, né? Mas uma vez, de acordo com esse contexto, quando um casal estava bem triste, abalado ali, porque o filho começou a ter crises de respiração, uma bronquite, né? E daí, quem cuidava daquela criança de 4 anos não eram os pais trabalhavam muito, tanto o pai quanto a mãe, e a criança os pais deixavam com um casal de idosos, que não tinha aquela destreza para cuidar, não tinha destreza, não tinha uma série de coisas ali.
E aconteceu que eles não deram tanta atenção como deveria. A criança foi internada às pressas, ficou internada, pneumonia agravou e a criança faleceu. 4 anos. O pai e a mãe estavam inconsolados. A minha colega de trabalho olhou e falou assim, agora tem quem cuide direito dele e eles vão ter tempo para trabalhar mais tranquilo. Isso é pesado o que ela falou. Eu não repreendi, não disse nada, eu ouvi, mas pesado. Mas então, meu irmão, algumas pessoas só trabalham. Só pensa que achando que tem dinheiro, igual o filho pródigo. Eu achando que eu vou ter dinheiro, eu vou ser feliz. Teve dinheiro. Descobriu que não era isso. Que não era isso. Meu irmão, há mulheres que quando casaram, eram tão abundantes, eram tão disponíveis, responsáveis. Hoje parece que estão com a respiração de UTI. Alguns maridos que no início eram tão heróis, hoje tem tantas esposas que falam bem assim, meu Deus do céu, deixa que eu resolvo. Porque esperar por você, meu Deus. Há pessoas que é só tristeza, lentidão, preguiça, desculpas. Mas a pessoa vitoriosa é uma pessoa abundante, é disponível para Deus. Quando o pastor faz um apelo na igreja, irmão, nós queremos comprar um tapete novo para a igreja ali. Isso é verdade, tá? Se alguém que estiver disposto, pastor, eu posso ajudar com tanto, posso ajudar. Tá? Porque aquele tapete ele só está só pela graça. Tá? Pastor, o pastor faz um apelo, nós vamos trabalhar assim, nós vamos fazer desse jeito. A pessoa está disponível, pastor, eu não posso desse jeito, mas de alguma forma eu quero contribuir. Eu vou estar trabalhando no dia, mas eu quero comprar um macarrão, isso para quem vai fazer aqui no dia. Ou eu quero ajudar na cozinha, ou eu quero ajudar na limpeza, ou eu vou me reservar um horário lá para orar, mas alguma coisa a pessoa vai estar disponível. Agora tem gente que vive se escondendo atrás das moitas. Quando o Senhor vem na viração do dia, eu não posso ter minhas coisas. Fulano é mais favorável para ele, é mais favorável para ela. Eu não tenho idade para isso. Ou sou muito novo, eu sou muito velho. Ou isso ou aquilo. Aí de repente Deus manda cadeirante ajudar. Deus pega aquele que não tem dinheiro, faz pedir e a pessoa vem com alimento. Deus pega aquelas pessoas com a pressão alta. Pega aquelas das formas mais estranhas e desafiadoras. Porque estão disponíveis. As coisas loucas deste mundo. As coisas loucas deste mundo. É verdade. Uma vez perguntaram para a pastora Aimee, numa reportagem, a biografia da pastora Aimee é incrível. Perguntaram para ela assim, você não vai responder a essas coisas que falam a seu respeito na mídia? Né? Os jornais, o que falam a seu respeito são coisas absurdas. Né? Falaram que que quando ela foi sequestrada, né? Ela ficou praticamente quase 2 meses sequestradas. Você lembra da lei? Você lembra não? Alguns que leem um pouco vão saber da lei seca que teve nos Estados Unidos, né? E lembra de Al Capone, a máfia italiana? A lei seca não podia ter bebida alcoólica. O alcoolismo ele foi proibido, assim como o crack é proibido hoje. Aqui. Então, era a lei seca. Mas as pessoas não paravam de beber, então isso girava muito dinheiro através dessa máfia. Acontece que o fluxo disso diminuiu muito, porque as pessoas começaram a aceitar Jesus. A Aimee, em Los Angeles, construiu uma igreja em 2 anos, sem dívida nenhuma, para 5.000 pessoas sentadas. Muita gente parou de beber e de fumar. Mas outros pararam, porque eram vários cultos no dia. E a máfia estava em encrenca com isso. E acabaram sequestrando ela, né? Tentando manter em cativeiro, tentando ver o que faziam com ela. Até ela conseguir escapar numa desatenção dele. Leia mais biografias para você ver historiadores falando a respeito disso. Mas falaram que ela estava com um amante 2 meses. Falaram N coisas, porque é uma mulher solteira. Naquela época, gente, em púlpito. E os repórteres perguntaram, o senhor não vai responder essas calúnias? Não vai no mínimo, prestar conta dessas coisas que estão falando? Sabe o que a Aimee respondeu? Eu não tenho tempo, porque enquanto eles estão falando isso, eu estou pregando o evangelho. Meu irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos, porque o Senhor está próximo. Meu irmão, não dá para se alegrar com algumas coisas,
às vezes, mas dá para se alegrar no Senhor, na esperança dEle, que Ele não perde o controle das coisas, que de alguma forma Ele está dando a oportunidade do hoje. Deus não mudou, Hebreus 13:8, Deus é o mesmo ontem, hoje, será sempre o mesmo. Deus dá a vitória, não importa a circunstância, se você está aqui, está no caminho da vitória, porque o seu trabalho no Senhor não é vão, o seu trabalho no Senhor não é vão, então você vai vencer, porque Jesus venceu, e Ele pediu para eu e você ter bom ânimo, mesmo tendo aflições, nós deveríamos ter bom ânimo, longanimidade, isso é, um ânimo longo, seja qual for a circunstância. A gente brinca, a gente faz piada, a gente guerreia no mundo espiritual, a gente ora, a gente se reserva, mas Deus dá a vitória através de Jesus. Você não pode esquecer disso. Então, meu irmão, eu estou chamando você para orar, para invocar essa promessa de Deus. Deus vai te dar a vitória nessa situação que estava te afligindo, nessa situação que estava te agonizando. Deus pode mudar toda e qualquer circunstância, Ele pode transformar toda e qualquer realidade, e Ele é Deus, mas se preocupe em ter Ele como companheiro, se preocupe, meu irmão, em servir a Ele na sua obra, se preocupe em buscar a Ele, Deus vai te honrar, amém? Se coloque em pé, olha, até um sinal. Maravilha. Nós vamos orar a Deus agora. Se você quiser orar de joelhos, se você quiser orar de pé, mas você vai invocar a vitória de Deus nessa situação. Tem alguma situação que está inquietando o teu coração, mas você vai orar agora. E você vai orar como? Senhor, não sei, sabe? Senhor, se der, deu. Não! Eu acredito. Pastor, Senhor, eu estou angustiado, mas eu acredito na tua vitória. Santo Deus. Deus Todo-Poderoso e Fiel, nós estamos pedindo ao Senhor, Pai, todas essas situações que estavam nos afligindo, nós estamos aqui, Pai, firmes, inabaláveis e sempre abundantes, para que tenhamos vitória nessa situação. Só o Senhor pode, Pai, convencer os corações. Só o Senhor pode colocar pessoas para que enxerguem a nossa realidade. Só o Senhor, Pai, pode mudar a intenção de pessoas. Só o Senhor pode transformar, meu Deus, coisas mecânicas. Só o Senhor, meu Deus, pode, sim, meu Deus, prover financeiramente. Só o Senhor é Deus, Pai, e pode consertar aquilo que parecia, Pai, inarrumável, inconsertável. Meu Deus, por favor, Jesus Cristo, Pai, nos dá a vitória nessa situação, dá vitória ao desempregado, mas antes, dá atenção a ele, para ele entender o porquê que ele ficou desempregado. Pai, dá entendimento, dá sabedoria à pessoa, meu Deus, que perdeu um cônjuge, perdeu uma pessoa amada, a pessoas que estão longe dos filhos, a pessoas, Pai, que não receberam um feliz dia dos pais ou das mães, pessoas que estão distantes, pessoas que se afastaram do ministério. Meu Deus, dá vitória, Senhor amado, porque o Senhor é o Deus que pode fazer as portas se abrirem. O Senhor que conhece o projeto de vida que fizemos contigo, leia, Pai, cada projeto de vida, edifica essa vida, Pai, com uma fundação forte, inabalável, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, dá garra sobre essa pessoa, muita garra, determinação, Pai, firmeza de caráter, busca contínua, mas muda essa realidade, transforma esta vida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Levanta aquele que caiu, Pai, para que tenha coragem, ânimo, para que, meu Deus, faça com alegria, faça, Pai, com entusiasmo, faça da melhor forma possível, em nome de Jesus Cristo. Santo Deus, muda, Pai, muda o semblante dessa pessoa, que isso seja para a verdadeira glória do Senhor, pois assim, meu Deus, nós repreendemos Satanás, repreendemos, Pai, o devorador, repreendemos, meu Deus, todo esse tumulto que Satanás quis criar, repreendemos, meu Deus, todas essas ações malignas, esses atrapalhos, Pai,
Talvez nós não vigiamos e o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. No meio de uma situação, Satanás semeou algo desagradável. Em nome de Jesus, sufoca, Pai, essa semente ruim. Sufoca esse joio. Sufoca, meu Pai, isso que não é para ser, que não é aprovado pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todos os demônios que tentam impedir, seja por questões burocráticas, seja por questões emocionais, físicas, espirituais, seja o que for, Pai. Nós estamos repreendendo e pedindo ao Senhor que destrave a vitória nesta vida. É a nossa oração, ligando ao céu, em nome de Jesus. Amém.